se a entrevista mais transformadora da sua vida começasse com um checklist? Não com incenso, não com frases místicas sussurradas ao vento, mas com uma planilha aberta, horário marcado e perguntas numeradas em ordem lógica. Parece pouco romântico? Talvez, mas é exatamente aí que mora o poder quase mágico do signo de Virgem: transformar caos em clareza, emoção em método e talento em processo replicável. Porque quando Virgem segura o microfone, não é só uma conversa. É uma auditoria cósmica com café passado na hora e gramática revisada 3 vezes. E antes que você revire os olhos achando que isso é exagero virginiano, respire. Existe algo profundamente inspirador em alguém que acredita que cada detalhe importa. A astrologia observacional mostra que Virgem, regido por Mercúrio, opera na frequência da análise, da comunicação precisa, do refinamento constante, é terra mutável, estrutura com flexibilidade. É o arquétipo do artesão, do curador, do alquimista que separa impurezas até restar apenas essência. Quando olhamos para a posição do Sol em Virgem em um mapa natal, vemos a identidade construída pela utilidade. Quando a Lua transita por Virgem, emoções pedem organização. Quando Mercúrio faz aspectos harmônicos com Saturno, há disciplina mental. Com Netuno, discernimento entre fantasia e fato. Não é superstição, é padrão simbólico observado ao longo de séculos, ciclos solares marcando identidade, ciclos lunares regulando estados emocionais, retornos de Mercúrio reorganizando pensamentos, retornos solares redefinindo o propósito anual, e no meio desses cálculos astronômicos exatos, graus, casas astrológicas, alinhamentos, existe uma mensagem psicológica clara: crescimento exige revisão. Então, qual seria a entrevista do podcast de Virgem? Seria quase um raio-x da competência humana. Nada de conte sua história inspiradora sem contexto. A pergunta seria: qual foi o método? Qual foi o erro? Onde você ajustou? Em qual fase do seu ciclo pessoal, retorno de Saturno, retorno lunar, progressões, você percebeu que precisava recalibrar? Porque para Virgem, evolução não é um salto místico, é um aperfeiçoamento incremental. É como observar a posição da lua minguante e entender que é hora de eliminar excessos. É olhar para o Sol na casa 6 e perceber que propósito também é rotina. A revelação central aqui é simples e quase provocativa. Sua transformação não depende de aplausos. Depende de ajustes pequenos, inconstantes, inteligentes. O sistema planetário não funciona no improviso. Ele opera em órbitas calculadas. E a energia virginiana espelha isso. Não é sobre brilhar sem preparo. É sobre sustentar o brilho com consistência. A sincronicidade acontece quando intenção encontra organização. Cocriação não é pensamento positivo jogado ao vento. É intenção alinhada com ação prática. Pense na deusa Astreia, associada à pureza e ao discernimento, frequentemente ligada ao arquétipo virginiano. Ela segurava uma balança, não para julgar com dureza, mas para medir com precisão. Agora traga isso para uma história real. Aquela empreendedora que tentou 3 vezes lançar um projeto e falhou. Na 4ª vez, decidiu mapear processos, estudar comportamento do público, ajustar horários, rever comunicação. Resultado? Crescimento consistente. O que mudou? O talento. Não um método. Outro exemplo. Um pesquisador que, durante seu retorno de Saturno, percebeu que precisava abandonar o perfeccionismo paralisante e adotar o perfeccionismo produtivo. Ele trocou a autocrítica destrutiva por análise estratégica. Isso é Virgem elevado. Não é cobrança cruel, é lapidação consciente. Claro, existe o lado engraçado. O podcast de Virgem teria quadro chamado O Pente Fino Planetário, onde o convidado diz que acorda às 5 da manhã para meditar e o apresentador pergunta: 5 em ponto ou 5:03? Porque 5:03 já altera a rotina. Sarcasmo? Sim, mas com intenção pedagógica, porque a mensagem por trás da piada é poderosa. Disciplina cria liberdade. Quando você entende seus ciclos, solar, lunar, progressões, você deixa de se sentir vítima das fases e passa a navegar por elas com estratégia. A virada inspiradora acontece quando você percebe que organização não é prisão, é ferramenta de expansão. Que revisar não é fracassar, é evoluir. Que cortar excessos não é perder, é ganhar foco. Existe uma força gigantesca em assumir responsabilidade pelos próprios ajustes. Frases simples podem redefinir destinos. Eu posso melhorar 1% hoje. Eu posso estruturar meu sonho. Eu posso transformar crítica em refinamento. Isso é autoestima madura, não inflada. É saber que você é obra em constante edição. E isso é lindo. Então aqui vão passos práticos no melhor estilo virginiano raiz, com ascendente em bom senso. Primeiro, observe seus ciclos pessoais. Anote padrões emocionais ao longo do mês. A Lua ensina muito sobre ritmo interno. Segundo, revise um hábito por semana. Não dezembro 1, aperfeiçoamento sustentável, vence explosão motivacional.
Terceiro, transforme a autocrítica em pergunta técnica. Em vez de eu não sou bom o suficiente, pergunte qual habilidade específica preciso desenvolver. Quarto, organize seu ambiente externo. Casas astrológicas ligadas à rotina mostram que ordem material influencia clareza mental. Quinto, celebre microprogressos. Eficiência também merece aplauso. E agora, eu te devolvo a pergunta inicial com outra camada. E se a sua vida fosse conduzida como o podcast de Virgem, com pauta clara, revisão honesta e espaço para melhorar sem drama desnecessário? Talvez a grande revolução não esteja em fazer mais, mas em fazer melhor. Talvez a autoestima seja confiar na própria capacidade de ajuste. Talvez superação seja simplesmente não desistir de refinar quem você é, se essa reflexão fez sentido. Compartilhe nos comentários qual hábito você está pronto para reorganizar. Divida sua experiência, porque, quando trocamos aprendizados, formamos uma egrégora consciente, uma família que cresce junta, lapidando talentos, respeitando ciclos e transformando intenção em ação concreta. E lembre-se, perfeição não é o destino. Evolução é